Nós estamos fazendo um milagre nesse país. Primeiro, vocês sabem que nós recuperamos várias coisas que tinham acabado. Não tinha mais o Minha Casa Minha Vida. Nós vamos entregar 3 milhões de casas até o final do mandato. Nós encontramos esse país com 87 mil casas do tempo da Dilma paralisada. Eu duvido que vocês saibam, mesmo aquele que for mais bolsonarista, que diga uma obra que o Bolsonaro fez no estado de Minas Gerais. Eu não estou pedindo duas, uma obra. Porque, gente, nós ficamos 7 anos sem aumento da merenda escolar. Nós ficamos 7 anos sem aumento do salário mínimo. Nós ficamos 7 anos sem reajuste da bolsa dos nossos estudantes. Ou seja, eu duvido que alguém diga uma universidade que foi feita no governo dele. Ou seja, porque na verdade era um governo de destruição. Era um governo de mentira. Só sabia contar mentira na televisão. E isso foi durante 4 anos. Vocês sabem qual foi a última vez que o PIB brasileiro, a economia brasileira, cresceu acima de 3%? Foi em 2010, quando eu era presidente. Presta atenção, quando eu era presidente em 2010, a economia cresceu 7,5%. Eu deixei a presidência, o país nunca mais cresceu acima de 3%. Ele só foi crescer acima de 3% quando eu votei em 2023. Já faz 2 anos que a gente cresce acima de 3%. 3,2% e 3,4%. Vocês sabem quanto era a inflação quando nós pegamos esse governo? Vocês sabem, porque as pessoas precisam saber das coisas. Você sabe que o preço do óleo diesel de hoje é 22% mais barato do que o óleo diesel no tempo do Bolsonaro, em dezembro de 2022. Hoje, o óleo diesel é 22% mais barato. Eu pensei que o ministro ia dizer isso. Ele que é o homem de Minas de Energia. Tá? 22%. A gasolina hoje é o mesmo preço. Significa que em 2 anos e meio a gasolina continua no mesmo preço. E nós estamos recuperando esse país porque nós temos o menor desemprego da história do país, o maior crescimento da massa salarial, o maior crescimento do salário mínimo. E agora nós estamos tentando cobrar alguma coisa dos ricos. Mandamos para o Congresso Nacional um projeto de lei do imposto de renda para dizer que quem ganha até R$5 mil não pagará mais imposto de renda nesse país. E para isso, nós estamos dizendo, para poder quem ganha até 5 não pagar, quem ganha acima de 1 milhão por ano tem que pagar alguma coisa. Porque não paga. Nós estamos tentando corrigir esse país. E é muito difícil. Porque esse país teve, depois do governo da Dilma, depois que ele empicharam a Dilma, esse país entrou num processo de decadência e de destruição. E tudo que a gente faz é para tentar consertar. Todo dia vocês veem o pessoal falar, não, é preciso, sabe, separar o salário mínimo, não pode ser aumentado quem está aposentado. Quem está aposentado não precisa ganhar aumento. Aumento é só para quem está trabalhando. Ô, gente do céu, o mínimo é o mínimo. É tão pouco. E o que a gente faz? Quando a gente dá inflação, a gente não está dando aumento. A gente está apenas, sabe, fazendo uma recomposição do salário. Agora, quando é que a gente dá aumento? Quando o PIB cresce 3%, é o resultado da riqueza produzida por todos vocês. O PIB, quando você vê na televisão,
PIB cresceu ou PIB caiu, é o resultado daquilo que a gente teve capacidade de produzir. Olha, se o PIB cresceu 3%, 4%, o que eu tenho que fazer? Distribuir esse crescimento para quem? Para o povo brasileiro, que é o responsável pelo crescimento. Aí você veja os empresários brigando, você veja os banqueiros, é só ver dizendo, o governo está gastando demais, esse governo dá Bolsa Família demais, esse governo dá benefício previdenciário demais, esse governo dá pé de meia demais, esse governo gasta muito com pobre e vai por aí afora. Vocês sabem quanto que nós gastamos com os ricos? Vocês sabem quantos bilhões a gente dá de isenção para os ricos desse país que não pagam imposto? 860 bilhões de reais. É 3 vezes o Bolsa Família, 4 vezes o Bolsa Família. Agora, o que a gente dá para eles é investimento. O que a gente dá para vocês é gasto. Ou seja, me parece que há uma sina desgraçada nesse país, que pobre tem que nascer pobre e morrer pobre. Sabe, tem uma sina nesse país que a gente não pode querer sonhar se vestir bem, que a gente não pode querer sonhar em comer bem, que a gente não pode querer sonhar em estudar bem, que a gente não pode querer sonhar em morar bem. Tudo para nós tem que ser o resto. Não é possível. Aqui, ó. Isso que é prazeroso ouvir. Uma menina mãe solteira se virou advogada. Isso por conta do ProUni, isso por conta do FIES, isso por conta do que nós fizemos na educação. Porque a verdade, companheiros, é que a gente não pode esquecer a história para a gente não acreditar em qualquer mentira que nos conta. Esse país nunca quis que o seu povo estudasse. Eu acabei de falar isso na Academia Francesa de Letras, em que eu fui homenageado. Esse país é o último país da América do Sul a ter uma universidade. Porque pobre, vocês não foram feitos para estudar. Vocês foram para trabalhar. Trabalhar de empregada, trabalhar cortando cana, trabalhar na Vale, trabalhar de empregada doméstica, quando na verdade a gente tem orgulho de trabalhar, mas a gente quer estudar, porque a gente também quer ser doutor e quer ser doutora. E é isso que muita gente não se conforma com a minha passagem pela presidenta da República. E eu voltei a governar esse país, porque eu quero provar outra vez que é um torneiro mecânico sem diploma universitário que vai consertar outra vez esse país. E fazer esse nosso povo voltar a sorrir, fazer o povo voltar a ser feliz, fazer vocês terem certeza de que o filho de vocês vai ser bem tratado, que vai ter uma boa educação. É isso que nós precisamos garantir. E é por isso que eu não abro mão. Eu quero que todo mundo saiba, eu governo para todos os brasileiros, mas eu tenho preferência e obrigação moral, ética e política de gostar, de administrar e cuidar do povo que mais precisa, do povo mais pobre, do povo trabalhador, da classe média. Eu não fui eleito para fazer benefício para rico. Eu quero que eles ganhem o que eles têm direito. Eu não quero impedir da mesma forma que eu gosto das pessoas mais pobres na escola, porque eu não tive escola. Eu não tive oportunidade. Mas eu quero garantir que o filho de uma empregada doméstica aqui em Mariana possa disputar a mesma vaga na universidade que o filho da patroa dela. E que vença o melhor.
e que vença o melhor. Por isso, companheiros e companheiras, é que nós fizemos esse acordo de Mariana. Não foi fácil fazer, porque você já estava esperando há quase 10 anos, quando eu cheguei na presidência. E está aí um companheiro que contou a história. O pai dele morreu, sem ver a casa concluída. E assim muita gente pode acontecer. Eu fui dirigente sindical, fiz muitas greves. Eu nunca consegui tudo o que eu queria, mas eu conseguia tudo aquilo que era possível no limite da minha força. E posso dizer para vocês uma coisa: a Vale, se fosse uma pessoa, sabe, estava garantida para profundeza não sei do que. Mas a Vale era uma empresa muito boa no passado. Depois que ela virou corporation, ela não tem dono. Ela não tem mais dono. Mas eu queria dizer para vocês, a diretoria passada é responsável, porque hoje a nova diretoria da Vale está conversando com o governo, quer conversar com o movimento, quer conversar com o sindicato, porque a Vale sabe, ela é do Brasil, não é o Brasil que é dela. E a Vale sabe que as administrações passadas, no governo Temer e no governo Bolsonaro, a Vale, que era a primeira ou a segunda empresa mineradora do planeta, hoje ele é a 14ª empresa mineradora. Ou seja, ela perdeu. Ela era muito forte quando era do Estado. Então, o que eu quero é que a Vale se recupere, que ela volte a ser a primeira. Eu quero que ela cresça, mas eu acho que a Vale tem que saber, e a nova diretoria sabe, de que a relação com o povo tem que ser respeitosa, civilizada e com muito respeito. É esse país que eu quero construir. É esse país que eu quero que todos vocês possam glosar dele, viver com ele bem, trabalhando, morando, namorando, casando, vendo seus filhos ter, sabe, uma bela escola, uma bela educação. E aí vocês precisam aprender também, gente. É importante ter muito cuidado com o celular. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, nós proibimos celular nas escolas. Porque uma criança, numa sala de aula com celular, sabe, o professor dando aula e ela fazendo o joguinho, não dava certo. E o que nós precisamos também é que nós precisamos nos educar. Uma mãe, quando o filho chora, não deu um tablet para ele, não deu celular, deu um abraço, um beijo, um carinho, um cafuné. É isso que muitas vezes a criança está pedindo. Ela não está pedindo um computador. Então, companheiros e companheiras, eu vim hoje aqui e vou voltar outra vez, que eu quero vir aqui com tempo, porque eu quero ir num lugar em que houve a desgraceira aqui. Eu quero visitar a casa do teu pai, a casa que está sendo construída do teu pai. Eu quero que você saiba, antes de terminar o meu mandato, eu vou lá com você, para dizer para o teu pai, está aqui, está pronta. Porque teu pai não morreu, cara. Teu pai não morreu. Você precisa aprender uma coisa, nós somos cristãos. Precisamos acreditar o seguinte: teu pai está encarnado em você. Você é o teu pai. Você é o teu pai, como o teu filho vai ser você. Na verdade, a gente não morre. A gente renasce nos nossos filhos. A gente renasce nos nossos netos. Essa que é a coisa da gente boa, da gente acreditar em Deus. Foi embora uma parte minha, mas é que nem uma árvore, caiu uma semente, nasceu uma nova árvore e está produzindo mais fruto. É isso que aconteceu, cara. Você é um fruto que o teu pai produziu e você vai continuar germinando outros frutos com o mesmo sangue, com o mesmo DNA. Você só tem que se lembrar do teu pai com as coisas maravilhosas que ele te ensinou. Olhar para o céu e saber, ele nesse instante está vendo o Lula falar comigo. E eu quero dizer, pai, obrigado pelo filho que você pôs no mundo. É isso que vale a pena a gente conversar. Então, companheiros, eu vou voltar aqui outra vez. E queria dizer para vocês o seguinte: olha, eu tenho mais um ano e 6 meses de governo.
Eu vou dizer 3 coisas que a gente tem que fazer, ainda que tem que fazer. A primeira, nós anunciamos já que quem consome até 80 kW não vai pagar energia, vai ter de graça. E quem ganha uma renda per capita de meio salário mínimo. A renda per capita é quando você soma tudo que ganha na família, divide pela quantidade de membros. O que dá é a renda per capita. Sabe? É assim. É mais ou menos assim. Você é sozinho, você ganha 2 mil. Então, tua renda per capita é 2 mil. Aí você casa, sua mulher não trabalha. Aí tua renda per capita já cai para metade, é só 1.000 seu e 1.000 dela. Você tem um filho, a tua renda per capita é dividida por 3. E assim vai. Então, quem ganha uma renda per capita até meio salário mínimo não vai pagar mais energia até 80 kW. E quem ganha de 1 a 1,5 de renda, de 0, de meio salário mínimo a 1 e até 120 kW, vai ter um desconto. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós achamos que a energia nesse país está muito cara e os ricos estão pagando menos do que os pobres. Porque os ricos compram no mercado livre, o pobre compra no mercado regulado. Então, não é humano, não é justo, não é digno o pobre pagar mais do que o rico energia. A outra coisa que eu vou anunciar 3 coisas e vou parar, porque eu vou querer que implantar as 3 coisas. A outra coisa é a seguinte: nós vamos fazer uma política de financiamento, de reforma de casa. Ou seja, o companheiro aqui, ele tem uma casinha, ele não quer comprar uma casa nova, mas ele quer fazer um quartinho para a neta, ele quer fazer um banheiro novo, ele quer colocar uma banheira para ele, dia dos namorados, tomar um banho na banheira. Ele quer, é um direito dele. Porque a gente pensa que essa coisa é só para rico. Ó. Então, veja, ele quer fazer uma garagem, ele quer fazer um banheiro novo, ele tem direito de ir no banco, pegar um empréstimo para pagar com bom tempo e fazer a reforma na casa dele. Esse programa vai ser anunciado esse mês. O outro programa é a questão do gás. É uma roubalheira esse negócio do gás. A Petrobras, ela entrega o botijão de gás. Presta atenção. O botijão de gás de cozinha sai da Petrobras a R$ 37,00 do botijão. Quanto é que vocês pagam aqui? Futuro governador. Futuro governador. Imagina uma coisa. Você acha que é normal a Petrobras entregar o gás a 37, ele chegar para esses pobres consumidores a 140? Alguém está ganhando dinheiro no meio. Então, nós vamos fazer uma política de gás. A ideia, o Alexandre está aqui, pode falar. A ideia é a gente fazer chegar na casa de todas as pessoas do Cade Único, é isso? A gente fazer o gás chegar de graça para vocês. Sabe? Olha, quanto que é o gás? Quanto vai ser o preço? Não, porque na verdade nós é que vamos pagar. Tá? Essa é uma coisa. E a outra coisa que eu quero fazer é uma política de crédito para os coitados que ficam entregando comida nesse país, numas motinhas bem velhas, vagabunda. Nós vamos querer fazer uma política de crédito para ele ter uma motozinha elétrica, sabe, para gastar pouca energia. E também vamos discutir outro benefício, porque o coitado que entrega comida, ele não tem um banheiro para utilizar. Sabe? Ele às vezes vai entregar comida para os outros, com o nariz cheirando a comida do outro, o coitado está com fome. Então é preciso que a gente discuta um vale-refeição para esse companheiro. É importante a gente criar algumas condições. Ora, se a gente fizer tudo isso, a gente vai estar dando ao Brasil a dignidade que o povo brasileiro precisa. Eu quero dizer para vocês uma coisa, gente. Eu me sinto um homem extremamente feliz. Eu, sinceramente, eu tenho certeza que eu ainda não fiz tudo que eu quero fazer. Mas se você pegar, desde a proclamação da República até hoje,
Eu duvido que tenha um presidente que tenha feito metade do que eu fiz para o povo trabalhador deste país e para o povo desse país. Então, vocês sabem que eu sou um cara agradecido a Deus, porque Deus foi muito generoso comigo. Olha, nasceu onde eu nasci, as crianças morrem até 5 anos de idade de fome, lá em Caetés. Escapar de morrer de fome já foi um milagre para mim. Depois vim para São Paulo e não caí na desgraça como muitos caem, também foi um milagre. E depois um cara, filho da dona Lindu, com um diploma primário e um curso técnico, virar presidente da República só pode ser milagre. Só pode ser coisa de Deus, gente, não tem outra coisa para explicar. E não é virar presidente, não. É virar presidente 1, 2 e 3 vezes. E se brincar, vai ter a 4ª vez. Se prepare, porque é o seguinte, esse país não vai cair na mão da extrema-direita. Não vai cair. Esse país...